Olá, minha gente, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui hoje, dia 25 de maio, iniciando a nossa aula, nosso encontro. É o último encontro de maio, e um pouquinho antes da prova. Hoje a gente tem um assunto preparado, mas depois eu vou fazer uma revisãozinha a respeito da avaliação da gente. Eu vou deixar um videozinho com algumas dicas de questões que podem estar caindo na prova, na avaliação da gente, que é uma avaliação que vale nota, tá certo? E aí, esse cuidadinho para que vocês façam tudo da melhor forma possível, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. Deixa eu aqui. Jubileu. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales, tá certo? Que é uma aplicação aritmética na geometria a respeito da proporcionalidade, né? Uma observação que um filósofo grego, né, muito antes de Cristo, inclusive, ele, estudando as coisas que existiam na natureza, ele se deu conta de um fenômeno que acontecia quando você tinha várias retas paralelas e, de repente, você intersectava ela por duas retas que fossem transversais. E aí ele observou que os valores que existiam dos segmentos que eram formados ali, de certa forma, eram proporcionais. E isso aí foi um feito muito grande, né? Então, primeira coisa aqui, então, deixa eu até fazer uma correção aqui, aula dia 25. Aumentei 2 dias aqui. Então, a gente vai supor o seguinte, a gente vai pegar aqui algumas retas que são paralelas, tá certo? As retas R, S, T, U e V, que é um feixe de retas paralelas. Percebam que mesmo sendo paralelas, existe uma distância diferente entre elas. Essa daqui é uma distância maior do que essa, que é maior do que essa, que é menor do que essa, tá bom? E aí, o que é que acontece? A suposição é, a gente tem retas R, S, T, U, V, que são paralelas. E elas são intersectadas, né, cortadas, mas a gente usa o termo intersectada porque a gente não chega a partir a reta, mas somente cruzar por elas. Aí a gente usa o termo bonitinho chamado intersectar. E a gente intersecta essas retas por duas outras retas, A e B, que não necessariamente precisam ter a mesma direção. Eu poderia até colocar uma outra reta aqui que tivesse a mesma direção, ou bem parecida, tal, tudinho. A reta C, enfim, não teria problema nenhum. A grande questão é a seguinte: quando a gente intersecta essas retas aqui, essas retas paralelas por essas duas aqui, a gente formou vários segmentos aqui, né? Segmento de reta é um pedaço de reta, ela tem começo e tem fim definido. Na reta, lembrando, a gente nem tem início nem tem fim, ela é infinita para os dois lados. Na semi-reta, um lado é fechado, ou seja, ela tem um começo, mas ela não vai ter o fim. Para o outro lado, ela vai ser infinita. E no segmento de reta, eu tenho um início e tenho um fim. Então, vou pegar aqui e vou marcar aqui alguns segmentos de reta. Ó, esse ponto aqui, essa intersecção, vou chamar de A, B, maiúsculo ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Então, aqui nós formamos 4 segmentos de retas. Quem são os 4 segmentos de reta? O segmento que começa em A e termina em B, e a gente anota assim, né? A, B e um traço em cima. O que começa em B e termina em C, o que começa em C e termina em D, o que começa em D e termina em E. 4 segmentos de reta. Lá do outro lado, eu também vou colocar esses pontos de intersecção com letras aqui maiúsculas. F, G, H, H,
I e J. E, consequentemente, nós formamos aqui 4 outros pontos, né? 4 outros segmentos de reta. O segmento F, que começa em F e termina em G. O que começa em G e termina em H. O que começa em H e termina em I. O que começa em I e termina em J. O que é que diz, então, o Teorema de Tales? O Teorema de Tales me diz o seguinte. Olha, se eu observar o tamanho desse segmento de reta que começa em A e termina em B, ele é proporcional sumiu aqui. Ele é proporcional, está tão feio, do A e que acaba em B. Ele é proporcional ao segmento que começa em F e termina em G. A mesma coisa vai acontecer com esse segmento que começa em B e termina em C, ele é proporcional ao GH. E o CD, ele é proporcional ao HI. E o DE, ele é proporcional ao IJ. Tá bom? Então, existe uma proporcionalidade entre eles. O que significa isso na prática, em números? Vamos supor o seguinte, para apagar tudo isso. E existe a seguinte conotação aqui. Se esse pedaço aqui ele vale 10, e esse pedaço aqui vale 12, eles guardam a relação entre esses números de tal forma que cada um dos pedaços, e essa relação, lembrando para a gente, se eu pegar 10 dividido por 12, que é a razão do segmento AB, sobre o segmento FG, isso aqui, essa divisão aqui, né, vai dar um determinado valor aqui, a gente pode até ver quanto dá, dividir para 12, porque vai dar uma dízimo, 0,8333, assim por diante. Ou a gente pegar o segmento FG e calcular a razão entre FG e AB, que é 12 sobre 10, esse valor aqui vai dar 1,2. Isso daqui é a razão que existe entre AB e FG, e essa é a razão que existe entre FG e BA. Ou seja, 8,333 é a razão, a relação que existe entre esse lado e esse. E 1,2 é a razão que existe entre esse lado e esse. O que significa então, Rafa? Professor, o que significa isso? Significa que todos esses segmentos aqui, eles vão obedecer exatamente a essas mesmas razões. Como isso aqui é uma dízima, a gente não gosta muito de trabalhar com dízima porque ela tem uma certa imprecisão, ela tem alguma coisa que está faltando ou sobrando nela, né? Mas aqui é 1,2 é um número racional finito. Então, ele tem um determinado número de casas para a gente trabalhar, é ótimo. Aí vamos supor o seguinte, se a gente tivesse aqui, nesse pedaço aqui é 12, vamos supor que aqui a gente tem a metade do tamanho, 6. O que significa isso? Significa que a relação que existe entre esse lado que vale 6 e esse lado que a gente não sabe o valor, também vai obedecer às mesmas razões. E aí, como é que a gente vai achar isso, então? Então, a gente vai fazer o seguinte. Se aqui, por exemplo, é 6, quanto é que vale esse lado daqui?
x. Ele vai obedecer a mesma razão. Significa que x dividido por 6 vai dar 8,3, ou vai dar essa mesma razão aqui. Ou então a gente pode fazer uma conta diferente. Vai achar que x, que é aquele pedacinho que a gente não sabe quanto é, e o 6 dividido pelo pedaço que a gente não sabe quanto é, ou seja, esse lado da reta B dividido por esse lado da reta A, aqui a gente encontrou como valor 1,2 de razão. Vai obedecer a mesma razão. Tá certo? E aí fica mais fácil para a gente calcular. Tudo bem? Nesse caso aqui, por exemplo, x vai ser igual a 0,83 como a dízima vezes 6. Quanto é que vai dar? 6 vezes 0,83. 3333 e assim por diante. Vai dar quase 5, arredondando. Dá um valor aproximado, não dá um valor correto, tá bom? Então, quando é aproximado, a gente coloca assim, aproximadamente 5. Se eu colocar desse lado aqui, resolvendo essa equação aqui de primeiro grau, 1,2 vezes x vai ter que ser igual a 6. Isso significa que 6 é igual a 6 dividido por 1,2. E isso daqui vai ser x igual a 5. Ou seja, esse lado aqui, x, ele mede 5. Tá bom? Ele é proporcional. Tinha um jeito de pensar mais rápido, professor? Tinha, nem precisava fazer essa conta. Gente, se esse lado daqui é 12 e aqui eu tenho a metade, como pelo teorema de Tales, considerando que esses lados eles vão ser proporcionais, ou seja, eles vão admitir a mesma regra, significa que se eu estou pegando a metade, esse valor aqui de baixo vai ser exatamente a metade. Suponha, esse lado aqui, HI, ele vale 3. Tá bom? A gente está supondo aqui, eu nem coloquei a unidade de medida, né? Vamos supor aqui centímetros. Centímetros, 3 centímetros. Do outro lado eu tenho 10 centímetros, 5 centímetros. Gente, desafio para vocês agora. Se eu tenho aqui 12, eu dividi pela metade. E aqui eu dividi pela metade. Se agora essa metade eu dividir de novo pela metade, no lugar de 6 é 3. Esse lado aqui vai valer quanto? Vai valer a metade também. 2,5 centímetros. Tá certo? Então, a gente tem que ter exatamente essa noção. É isso que o Teorema de Tales diz. Que quando essas retas elas vão ser paralelas, e a partir do momento que eu corto ela por dois transversais, existe uma proporcionalidade entre esses lados. E é isso daí que vai ajudar muito a gente a calcular diversas coisas. Tá certo? Suponha aqui, por exemplo, que o lado vale 10. Bom? Nem vou botar 10, vou botar 9. 9 centímetros para ser melhor. Se aqui vale o triplo, então aqui também vai valer o triplo. 7,5. Quando der para a gente fazer assim, fácil, rápido, a gente vai fazer de cabeça, né? Quando não der para fazer de cabeça, a gente vai ter que fazer a conta, vai ter que armar aqui, tá bom? Então é isso que o Teorema de Tales diz. O que é que o Teorema de Tales diz? Que um feixe de retas paralelas, lembrando, retas paralelas, elas não têm início nem fim. E se elas são paralelas, elas nunca vão se tocar, certo? Um feixe significa um conjunto. Essas retas elas podem estar bem distantes, podem estar bem próximas, tá certo? Entre elas vai existir uma proporcionalidade aqui, caso elas sejam intersectadas por duas retas transversais. Tá bom? Então, pode ser assim, né? Na maioria das vezes a gente vê o desenho assim, viu? A maioria das vezes. Mas não significa que a posição somente é essa, não. Podia ter duas viradas assim, por exemplo.
tá bom? Elas vão continuar sendo paralelas aqui, essas retas aqui, e elas vão continuar sendo cortadas por dois transversais. Tem a mesma inclinação. O segmento entre elas vai ser proporcional, certo? Então, mas o mais comum é que a gente desenhe assim. Uma para um lado, uma para o outro, para dar ênfase, né? Para dar destaque. Enfim, deixa eu fechar aqui. Então, qual o objetivo do exercício que está para vocês, né? Um exercício parecido com esse daqui. A gente vai ter um conjunto de retas paralelas. Em algumas situações, nos exercícios, vocês vão descobrir o valor só observando, porque os valores estão bem evidentes, né, na maioria dos casos. Em alguns casos. Opa, livre. Então, eu tenho as retas R, S e T, tá bom? E tenho duas retas aqui transversais A e B, certo? Aí aqui eu tenho um segmento, por exemplo, com 20 centímetros. E aí eu estou perguntando qual o valor do segmento X, considerando esses valores aqui. Percebam o seguinte, 20 não é um valor que é a metade, por exemplo, de 20 ou um quarto de 20, um terço de 20, ou seja, não é um valor para você de cabeça já, é a metade, então vou calcular a metade, é o dobro, então vou calcular o dobro. Não é, né? E a relação que a gente tem que ver é sempre do mesmo lado. Não adianta, isso aqui é 8, isso aqui é 8, aqui é 9, então isso aqui é 20. E aí você vai responder, então aqui é 21, professor, porque aumenta um lado. Por favor, pelo amor de Deus, não vamos dizer isso não. Tá certo? Tem que ver a proporcionalidade. A razão entre esse segmento vai ter que ser igual. Então, quando não der para fazer de cabeça, a metade é o dobro, é o triplo, é o quíntuplo, é a quinta parte, é a décima parte, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar aqui uma regrinha de 3. Como é que a gente calcula a regrinha de 3? A gente vai fazer essa relação, a razão que existe entre 20, então eu vou pegar aqui, a razão que existe entre 20 e 8 vai ter que ser a mesma razão que existe entre esse pedacinho X e o 9. Então, como é que vai ficar isso aqui? Na regra de 3, a gente resolve assim. Multiplica o de cima pelo de baixo, multiplica o de cima pelo de baixo. Na regra de 3, não importa se eu vou multiplicar esses dois aqui primeiro ou esses dois primeiros. Para mim, pouco importa. O importante é que o que é que vai acontecer? Eu vou ter 8 vezes x multiplicando 20 vezes 9. Tem gente que resolve logo. 8 vezes x dá 8x. 20 vezes 9, 180. Mas eu gosto, né, de deixar um passo aqui antes. Que passo é esse? Vou deixar o x isolado e vou deixar 20 vezes 9 dividido por 8. Por que eu gosto de deixar assim? Para a gente simplificar. Se a gente puder simplificar, mais contas a gente vai fazer mais fácil. E o que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui é par, eu consigo dividir por 2, dá 10. 8 embaixo é par, consigo dividir por 2, dá 4. 10 e 4 são pares, então consigo dividir de novo por 2, dá 5. E aqui 4 por 2 dá 2. Percebam que 2 é par, eu só posso dividir por 2, porque ele é primo. E aqui nem é par, nem o 5 é par, nem o 9 é par. Então vai ficar 5. Aí a conta vai ficar assim agora. De novo. Vai ficar assim. X é igual a 5 vezes 9 dividido por 2. 5 vezes 9, 45, que dividido por 2 dá quanto? X vai ser igual a 22,5. Professor, se eu deixar na forma racional, fracionária, 49
meios. Vai estar errado? Não, não vai estar errado. Então, aqui ou você escreve o resultado como 45 meios, ou você escreve como 45 meios centímetros, né? Essa linguagem não é muito comum. Como a gente está falando de uma medida de distância, é mais comum a gente usar o decimal, ou seja, 22,5 centímetros. Ou você usa esse resultado, ou você usa esse. Ambos estão corretos, tá certo? Então, veja que não é somente, porque de um lado para o outro adicionou 1 centímetro e agora eu vou pegar e adicionar 1 centímetro em cima. Não é isso. Tem que ser proporcional, tá bom? Então, vocês aí perceberam como é que está esse valor. Às vezes você tem valores que estão explícitos, 28, 9, e às vezes você tem expressões para resolver. Como assim expressões para resolver, professor? É o seguinte, eu posso dizer o seguinte, eu tenho aqui um conjunto, um feixe de retas paralelas, e eu tenho duas retas aqui, por exemplo, A, B, C. Nas retas a gente indica com letras minúsculas, tá bom? Conjunto de retas paralelas A, B, C, a gente também pode escrever assim, A paralelo a B, que é paralelo a C, tá certo? Isso também é a forma de dizer que eles são paralelos. A gente viu na outra semana isso, né? Então, o que é que acontece? Em vez de colocar números, eu posso colocar incógnitas ou expressões matemáticas. Por exemplo, esse lado aqui é x, esse lado aqui é x mais 4. Desse outro lado aqui eu tenho 8, e aqui eu tenho 2x mais 1. Aliás, eu vou botar 2x mais 1. Aqui eu vou colocar 16. Pronto. 16 não. 12. 12. 12 é um bom número. Tá bom? Então, vejam só. Peguei aqui x e x mais 4. 8 e 12. Eu quero saber qual a medida desses dois ladinhos aqui, ó, desses dois segmentos aqui, esse pedacinho e esse, considerando esses valores. Perceba que aqui a gente não tem uma expressão tão rápida, né? E a gente vai ter que primeiro descobrir qual é o valor de x aqui para poder descobrir o valor dos dois lados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai montar da mesma forma. Primeiro a gente vai dizer que esse segmento aqui de reta é proporcional a esse, ou seja, x é proporcional a 8, né? A razão que existe entre x e 8 vai ser a mesma razão que existe entre x mais 4 e 12. X mais 4 e 12. Tá certo? Então, x vezes 12, agora a gente vai multiplicar aqui, ó, este de cima pelo de baixo, este de cima pelo de baixo. E aí, como é que vai ficar essa conta? Vai ficar o seguinte, x vezes 12 é igual a 8 vezes x, 8, que multiplica, x mais 4. E aí a gente tem um cuidadinho bem interessante aqui. Gente, aqui o x está multiplicando só o 12, então a gente escreve como 12x. No entanto, esse 8 ele está multiplicando não somente o x, e nem somente o 4, ele está multiplicando o conjunto do valor, x mais 4. Tá certo? Então, se você vai para o aniversário de uma pessoa, então você vai levar um presente. Mas imagine que naquela família, naquele aniversário, você tem duas pessoas fazendo aniversário. Então você vai ter que levar presente para as duas pessoas. Então você vai ter que distribuir aquilo ali. Então o seu presente vai ter que ser para o primeiro aniversariante e vai ter que ser o
presente para o segundo aniversariante. Então, você está multiplicando isso aí. Tá certo? É um conjunto que você vai ter que obedecer esse conjunto. Então, o que é que vai acontecer aqui? 8 vezes x vai dar 8x. Mais, né? Por quê? Um número positivo vezes um número positivo vai dar outro número positivo. E 8 vezes 4, 32. Gente, olha só. De um lado eu tenho 12x, do outro lado da igualdade eu tenho o 8x e o 32. Então, a gente vai ter que fazer uma separação aqui. Para que a gente consiga resolver essa equação do primeiro grau, eu preciso agrupar os termos que são semelhantes. Tem gente que está agarrado com x, no caso 12 e o 8. E do outro lado tem um termo independente, que não está agarrado com ninguém, que é o 32. Então, eu tenho que pegar e dar um jeito desse 8, que ele está do lado independente, do 32 que é independente, eu vou ter que dar um jeito de juntar ele com 12, porque o 12 ele também está dependendo de x. Então, o que é que a gente faz? A gente, eu já mostrei na aula passada, que isso aí, a ideia é você anular usando a operação inversa. Popularmente, a gente acaba criando o conceito de passar para o outro lado. E o que é passar para o outro lado? É a gente inverter a operação desse pedacinho. 8x é um número positivo, é um número que soma. Qual operação inversa a adição, que é a soma? É a subtração, que é diminuir. Então, se 8x aqui ele está somando com 32, do outro lado da igualdade, ele vai ser uma diminuição. Ele vai ser uma subtração. Então, 8x positivo vai ficar aqui, ó, negativo, menos 8x. E deixo o 32 sozinho lá do outro lado. Agora sim, eu tenho 12 que multiplica o x, eu tenho 8 que multiplica o x, de um lado. E lá do outro lado eu tenho 32. Agora tem uma pergunta. Eu tenho 12 vezes o x e eu quero diminuir 8 vezes o x. Imagina que x são uma fruta, por exemplo. Então, se eu tenho 12 abacaxis e eu tiro 8 abacaxis, no final das contas eu vou ficar com 4 abacaxis. Então, 12 menos 8 dá 4. Opa, 4x igual a 32. E agora a gente vai passar o 4 para o outro lado. Passar significa que eu vou anular esse 4 usando a operação inversa. Então, o 4, ele está multiplicando o x. Ele não está somando com x, ele está multiplicando o x. Qual o contrário de multiplicar? Dividir. Então, eu vou dividir o outro número por 4. Cuidado para não pensar o contrário, que vai dividir o 4. Não, o 4 está multiplicando. Então, o 4 vai para o outro lado, dividindo o x. E aí a gente vai ficar com x é igual a 32 dividido por 4. Portanto, x é igual a 32 dividido por 4, já dá um número inteiro, que é 8. Se você quisesse estar simplificando, dividia por 2, daria 16, dividia por 2 dá 2. 16 dividido por 2 dá 8, 2 dividido por 2 dá 1, e 8 dividido por 1 dá 8. Seria outra forma de você multiplicar. Agora, atenção, 8 é o valor de x, não é o valor exatamente dos dois lados, né? Na verdade, de um lado, sim, porque esse lado aqui é 8, e daqui eu tenho x mais 4. Então, esse lado aqui, 8 mais 4, daria 12. Até uma pegadinha aí com esse valor, porque observem a figura, né? Na figura, eu estou dizendo que esse pedaço de cima é igual o pedaço de baixo. 8 e 8. 12. E aqui 12. Só que vejam a distância daqui para cá e veja a distância daqui para cá. Então, tem uma coisa errada nessa figura, né? E esse valor aí, ele não está sendo compatível a essa figura. E a gente tem que ter cuidado sobre isso.
no sentido de que uma figura, ela tem uma representação, mas ela não é decisiva, a gente não pode tirar conclusões somente a respeito de uma figura, tá bom? Ela serve para ilustrar, é uma ilustração, tá certo? Mas na determinação matemática, a gente precisa sim dos valores, precisa fazer as operações que forem necessárias, tá bom? O exercício da gente está baseado nisso, tá certo? Tem alguns exemplos com retas paralelas, cortadas, intersectadas por retas transversais, e aí essas retas acabam aparecendo valores, algumas vezes valores numéricos, como foi o exemplo anterior, e outras vezes valores que a gente precisa descobrir que não tem necessariamente somente números, tá bom? Em mais de uma ocasião. E assim a gente vai descobrir o valor. Pode ser todas incógnitas? Podem ser. Só que se eu tiver incógnitas sem descobrir de todos os lados, aqui a gente vai acabar caindo numa equação numa equação quadrática, ou mais comumente conhecida como equação de segundo grau. E essa parte do conteúdo a gente não trabalhou ainda, a gente vai trabalhar ainda esse ano, que é uma parte bem, bem legal, bem especial. E mas que nesse momento aqui ainda não serve para a gente resolver. Por isso que não tem incógnita aqui dos outros, todos os lados. Mas quando a gente falar de equação de segundo grau, eu retomo isso aqui para que a gente possa resolver a partir das formas de resolver a equação de segundo grau aqui, tá certo? As equações quadráticas. Então, ficou alguma pergunta a respeito dessa parte aqui? Ficou claro? Está atrapalhado? Deu para entender? Tá de boa? Eu vou entender que sim, certo, gente? Aí vejam só. Essa daqui é a nossa parte do conteúdo de hoje, tá certo? E aí, o que é que acontece? Nesse caso, a gente está encerrando o encontro da aula de hoje, para a gente normal. Vou deixar um vídeo com os exercícios de revisão a respeito para a prova da semana que vem. Vocês tenham todo um cuidado também de olhar, de fazer o exercício, tá certo? E na próxima semana a gente não tem um encontro virtual com conteúdo novo. Eu vou disponibilizar o horário na terça-feira, a partir das 4 horas da tarde. Eu vou ficar com a sala do Meet aberta para tirar dúvidas que vocês possam ter a respeito de alguma coisa da prova, mas eu não posso entregar as questões, enfim, como se a gente estivesse fazendo a prova na sala de aula. Vocês vão tirar dúvida. Professor, eu entendi isso aqui direito? Eu não entendi isso aqui direito, o senhor pode explicar? Então, durante esse horário aí, eu vou ficar disponível com vocês para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá bem? Então, estou encerrando aqui a gravação. Eu preciso falar com o Jubileu AAA, tá certo? Espera aí um pouquinho.